tudo tem que ser de extrema qualidade. E o streaming hoje, via Wi-Fi, via alguns equipamentos, ele te dá uma qualidade extrema, né? E o vinil, ele tem esse poder da qualidade extrema, sim. Mas você tem os streamings hoje que vão assim direto, né, na mesma linha e melhores do que o vinil. Então hoje eu tenho dividido, né? Mas não é um streaming de Bluetooth, não é um MP3 comum, é algo de qualidade. Então é isso, né? Hoje eu divido o meu tempo com as duas, né? Porque eu sou um audiófilo, eu sou um colecionador de vinil, um amante de vinil, mas eu sou acima de tudo um apaixonado por música e gosto de escutar música, né? Tem muita gente hoje que coleciona discos, mas não escuta música. Tem um toca-disco ruim, tem caixa ruim, tem tudo ruim e acha que está escutando algo que não está. Então é uma diferença grande entre ser audiófilo e gostar das mídias que te dão possibilidade de escutar coisas que você não escuta de forma qualitativa, né? Assim, Cleiton, é verdade o que você falou. Tem muita gente que compra apenas o vinil e não escuta. Eu tenho um amigo meu, né, um jornalista também, que ele compra apenas para colecionar. E não é para vender, não. Agora, às vezes com a crise financeira do país, no momento, ele começou a vender alguns. Mas eu te digo que muitos deles estão fechados na capa, no plástico ainda, e ele não escuta. E são vinis caros, né? Caros de verdade, assim, difíceis de conseguir, inclusive, e ele não escuta. Acontece muito isso, né? E é um outro tipo de colecionador. Você é o que aprecia a música. E isso é diferente, mas também vejo que existe o colecionador de vinil que apenas coleciona o vinil e não a música. É uma coisa engraçada até isso. Mas como é que tá a tua coleção atual de vinil? Digo em números. Minha coleção hoje, ela tá com uma baixa de discos, porque eu já tive em torno de 2000, tem gente que tem muitos discos, né? Eu nunca fui um colecionador de quantidade. Assim como eu sou um audiófilo, eu gosto de qualidade. Então eu não compro qualquer coisa e, enfim, vira e mexe eu dou uma limpada, né, na minha coleção. E acabou de sofrer uma baixa, assim, de leva. Eu vendi muitos discos agora, porque eram discos que ou estão melhor no streaming ou eu não estava escutando há muito, muito tempo e não via mais valor, né? E claro, continua aí com mais ou menos aí 1.500 discos. Já tive variações de ter 2.000 e pouco, já tive variações de chegar em 800, né, limpeza total, ficar com stop e depois continuar, né, selecionando só coisas realmente de altíssima qualidade. Então, como eu te falo, Ângelo, para mim o que qualifica é a qualidade musical que o vinil pode me passar e que as primeiras prensagens ou até segundas prensagens são muito boas. Tem outras prensagens que são melhores que a primeira press, né? Existe uma lenda que a primeira press é sempre melhor, realmente, né? A maioria mas tem muita coisa que não é. E então eu escuto, eu ponho na agulha para testar tudo e aí dizer, essa tá melhor que essa ou essa é melhor que aquela. Eu realmente compro às vezes 2, 3 discos iguais e assim vai, né? Essa loucura de colecionar e quantidade de disco para lá e para cá. Agora, Cleiton, embora tenha essa transição, essa mudança, digamos, essas novidades sempre, né, em busca da qualidade, em busca até do momento que a gente está vivendo, até na questão quando a gente escuta a música em qualquer plataforma digital de áudio, você tem a tendência a ouvir uma música por um tempo, depois para, depois volta. Eu acho que o vinil é mais ou menos esse processo também, né? Eu imagino que para você seja dessa forma. Mas eu pergunto, tem alguma coleção que é aquele queridinho, digamos assim? Queridinhos é difícil, porque a gente tem fases, né? Fases de preferências, né? Então, eu posso dizer hoje que queridinhos da coleção é difícil, viu? Mas vão ser muito parecidos com os favoritos ou o que eu posso indicar, mas eu diria assim que queridinhos tem Mutantes, né? Isso daí é um clássico, não dá para tirar. Eu tenho alguns de jazz, que eu amo jazz, realmente sou um apaixonado por jazz. As primeiras press do Miles Davis são
Miles Davis, ele tem uma pegada, uma forma, né? Para mim, as primeiras prensagens realmente são fantásticas. Algumas coisas de rock, né? Tem algumas primeiras pressas dos Beatles, Led Zeppelin, clássicos, né? Clássicos, as primeiras prensagens são fantásticas. Muito MPB, eu tenho muita coisa, então as primeiras prensagens aí, posso falar João Gilberto, queridinhos, né? Enfim, Tom Jobim, eu tenho tudo quanto é tipo, eu tenho uma paixão fantástica. E eu tenho uma fixação muito forte pelo um selo de jazz, né? Chamado CTI, né? Creed Taylor Inc., que é um selo que surgiu aí no fim da década de 60, e para mim é um selo que ele põe um jazz soul funkeado, ele varia, tem uma variação fantástica, e a gente teve brasileiros que participaram dessa leva. Eumir Deodato, né, que foi um dos grandes maestros desse período da CTI, né, que fazia a produção, fazia tudo. O Tom Jobim tem 2 discos gravados lá, né, que é o Wave e o Tides, né? Também tem o Stoneflower, né, que também foi gravado na CTI. Enfim, eu tenho uma paixão por esse selo, assim, que é fantástico. Então, muitas lojistas me conhecem dessa pessoa que vai lá comprar o CTI, né? Então, esses são meus queridinhos. É isso aí, Cleiton. Se eu fosse colecionador, sem dúvida, esses clássicos do rock que você citou, Beatles, Led Zeppelin, e também da MPB aí, os Tom Jobim, esses caras eu acho que também entrariam na minha coleção. O que chamou a atenção pra mim foram os Mutantes também, que é outros personagens assim que eu acho que mudaram totalmente a história da música popular brasileira, né? Enfim, realmente toda a construção, acho que do vinil, a plástica, né, dele, eu acho que traz toda a diferença. Mas eu queria que você falasse para uma pessoa que está começando, como eu, assim, de repente, querer colecionar, o que você recomendaria? O que não pode faltar ali para quem está começando, para quem tem discos, enfim, eu acho que tem algumas coisas importantes. Toda a parte da Tropicália, né, que para mim é fantástico, e as suas derivações, aí você vai para Mutantes, Gilberto Gil, para mim um gênio maravilhoso, né, fantástico. Stevie Wonder, não pode faltar. A Bossa Nova, daí, Tom, João Gilberto, né, e variações, e vai para Elis também, enfim. Eric Clapton, que para mim é o deus da guitarra, né, o God, e não tem jeito, Eric Clapton. Miles Davis, como eu falei, né. Então, assim, é um pezinho em cada lugar ali, né, tem um pouquinho de cada coisa. Eu acho que isso, né, e os clássicos de rock, né, você tem Cream, Santana e Zeppelin, por aí vai. Eu acho até que extrapolei os 5, né, eu gosto muito dos mineiros aqui no Brasil, né, Milton, Beto Guedes e toda a patota, Lilo Borges, enfim. É isso eu acho que não pode faltar ali, você sempre tem que ter um pouquinho para beber um pouco de cada água, né, tem que beber de tudo. A música de qualidade, ela te proporciona isso, né? Beber de tudo um pouco e não pode faltar algumas coisas. Aproveitando, Cleiton, que você está falando sobre quem quer começar a colecionar, eu queria saber, agulha, equipamento, toca-disco, interfere o que e quanto na qualidade do som? Tem muita gente que eu vejo que compra discos, né, muito caros, compra discos caríssimos, gasta uma fortuna por mês. Chega em casa, você olha o equipamento lá que ele mostra na foto, ele posta um disco ali de R$1.000, R$2.000 de repente, e você vê ali um toca-disco que não sai milão, R$1.500, equipamento horrível, caixa ruim, e a pessoa gastando ali em disco. E é esse tipo de colecionador que posso dizer que é a maioria, né? Isso daí muita gente faz isso, não percebe, não se dá conta que pare um mês de gastar em discos, 2, e compre um equipamento maravilhoso, que o que você tem ali vai reproduzir, vai te dar sensações, você vai escutar coisas que você jamais imaginou que naquela música, naquele disco existiam, porque quando você tem
um bom toca-disco, uma boa agulha. Esse toca-disco tem um braço diferenciado e aí vai para algum lugar, que é um receiver, normalmente o receiver não é tão bom, mas vai para algum equipamento que tem uma reprodução qualificada e caixas qualificadas, aí você passa a ter um universo sonoro maravilhoso e é o que realmente conta, né? Então, meu modo de escutar discos vai muito nessa linha. Eu sou um audiófilo que quer qualidade e qualidade extrema, porque eu sei as mídias que eu tenho, são 22 anos colecionando e comprando de forma qualificada, né? Qualitativa, não quantitativa. Então, realmente é um prazer escutar discos, escutar músicas e não só colecionar, né? Mas é isso, né? Eu vejo muita gente com essa questão, né? Gasta fortunas por mês, mas tem um equipamento horrível, tá estragando o disco porque a agulha é uma agulha horrível e a agulha ruim, ali tocando num disco raro que ele pagou caro, tá reproduzindo mal e ainda tá acabando com o disco, né? Eu vejo também muita gente, para simplificar, muita gente com equipamento de DJ escutando disco raro. Isso daí é um pecado, porque a agulha de DJ é para o cara detonar o disco ali na hora do baile, né? Do bailão. Então é completamente fora de base, né? É uma crítica, mas é para acordar o pessoal aí que realmente coleciona discos. Bacana, Cleiton. Obrigado pela orientação. Quando for pensar em começar, né, a voltar a ter a coleção aí, vou me preparar melhor, buscar o equipamento adequado para que eu possa ter um som de qualidade. Então, essa dúvida da agulha, realmente, eu até lembrava isso dos anos 80, mas a vida foi passando, a idade chegando, a gente vai esquecendo. Essa realmente é bem importante, assim, e eu acho que é legal você passar para o pessoal essas informações que, com certeza, quem coleciona, vai começar a colecionar, vai poder com certeza ir com mais orientação, né, com mais qualidade. Mas, Cleiton, aproveitando, também qual que é, digamos, na tua coleção, uma coisa rara que, digamos, só você tenha na sua coleção? Então, disco raro, que eu tenho de raridade, existe uma coisa que acontece muito interessante com quem coleciona disco. Às vezes você quer um disco que não é tão raro, passa por ele várias vezes durante a sua vida, e quando você quer, ele simplesmente desaparece. Ele não aparece mais em nenhum lugar que você vai. Isso acontece muito, é impressionante. E o contrário também. Às vezes você quer um disco e o primeiro disco que você puxa quando você sai para comprar é ele, né? Então, assim, são extremos. Quem coleciona disco sabe do que eu estou falando. Mas com relação a um disco que eu considero raro, que eu tenho na minha coleção, que eu gosto muito, por vários aspectos eu considero ele foi muito difícil de achar, e por vários aspectos eu considero ele muito valioso para mim, para minha coleção, né? Eu gosto bastante. É o Guilherme Lamounier 73, é o segundo disco do Guilherme Lamounier, e é um disco que uma capa dupla, né? Um gatefold, que a gente chama, que abre. E é muito difícil você achar esse disco em condições físicas da capa boas, né? Ou seja, a capa tá boa, muito difícil achar. E a mídia também, ou seja, o disco tá impecável, né? Quando você põe na agulha, ele toca maravilhosamente bem. Então, o Guilherme Lamounier 73 é o disco da minha coleção que eu considero, assim, uma joia para mim. É um dos 10 discos que eu levaria para uma ilha deserta, né? Então, assim, um disco favorito, um dos favoritos que eu tenho. E ele tem essa questão maravilhosamente bem de capa e a mídia perfeita. E, Cleiton, uma curiosidade que eu tenho, como é que você costuma ouvir o vinil? Você escuta faixa a faixa? Eu lembro muito, assim, que eu tinha esse hábito, ouvia inteiro, quer dizer, de cabo a rabo, para tentar entender uma história, uma mensagem. Com você, como é que é esse processo? Eu gosto de escutar inteiro, às vezes um lado só, mas o hábito mesmo é você escutar eu escutar os dois lados. Realmente, para mim faz sentido isso. Às vezes um lado, né? Dificilmente uma música só se eu estou buscando por algum motivo específico. Mas escutar um lado, pelo menos, é padrão, né? Não tem jeito, você colocar e aí ir até o fim e sentir, né, o que o artista, né, ou a banda, enfim,
quis passar naquele lado, né? O vinil tem isso, o lado A e o lado B, eles dizem coisas completamente diferentes e tem toda uma